Cada qual entre os homens apregou a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará? Provérbios 20, verso 6. Tema da semana: Palavras de sabedoria. Estamos iniciando mais um programa Lições da Bíblia. É muito bom estarmos juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Nesta temporada estamos estudando o livro de Provérbios. Estamos aí já no nosso 8º encontro, passando já da metade desta temporada. Os nossos convidados dessa temporada, pastor Vanderlei Dornelles, ele que é um dos redatores-chefe, tá certo? O português aqui também, professor? Redator-chefe. Isso. Da Casa Publicadora Brasileira, a editora, que é uma editora da Igreja Adventista, edita também o nosso guia de estudos. Seja bem-vindo, meu amigo, Obrigado. Pastor Vanderlei Dornelles. Privilégio recebê-lo, viu? Privilégio nosso. Pastor João Vicente Pereira, meu amigo. Tudo bem? Trabalhamos juntos no Rio Grande do Sul. Isso. Pastor João Vicente é gerente da área comercial também da Casa Publicadora Brasileira, editora da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Exatamente. Uma alegria estar com você, pastor, e participar desses programas e deste especial que é muito importante para a nossa igreja e para aqueles que nos assistem nesse momento. Além de nós termos aqui 2 pastores, 2 estudiosos da Bíblia, nós também temos 2 escritores aqui. Eu quero apresentar aqui o livro O Último Império, a Nova Ordem Mundial e a Contrafação do Reino de Deus. Uma visão das profecias do Apocalipse. Pastor Vanderlei Dornelles é o autor desse livro, O Último Império. Pastor, pode falar, pastor. Quero dizer, pastor Gilmar, que esse livro tem me trazido muita alegria e tem sido um livro muito bem aceito, não só entre a nossa comunidade, como em outras também. Algumas pessoas têm me dito que têm presenteado com esse livro e alguns leitores têm se interessado bastante pela abordagem atual das profecias, né, que nós apresentamos nesse material. Muito bom. Pastor João Vicente, 2 belos livros de lindas histórias do poder de Deus na vida das pessoas, pastor. Exatamente. Nós temos aqui Milagres não ocorrem por acaso, o segredo para vencer os maiores desafios. Exatamente. É isso? Exatamente. E temos também Confiança Máxima, a atuação do homem de Deus diante dos desafios. São 2 livros que também nos trazem muita alegria. A gente tem recebido muitas cartas de leitores e eu tenho respondido cada uma delas. Foi uma alegria muito grande escrever esses 2 livros, Confiança Máxima e Milagres não ocorrem por acaso. Pastor João Vicente, que já trabalhou em várias regiões da América do Sul, o senhor trabalhou no Chile também, né? Trabalhei no Chile, pastor Gilmar. Estive lá por 5 anos e trabalhei também no Brasil em algumas associações, uniões e agora por 10 anos na Casa Publicadora Brasileira. Eu gostaria de me redimir nesse momento. Na semana passada nós estivemos juntos e o pessoal lá de Tatuí perguntou, cadê o nosso abraço? Poxa vida, hein, pastor? Então eu queria mandar um abraço aí para o pessoal de Tatuí que está nos assistindo agora, especialmente lá da Igreja das Mangueiras, de todas as igrejas, mas especialmente da igreja que a gente assiste. Também, pastor, um grande abraço para os colportores evangelistas, aqueles que saem de casa em casa, levando a nossa mensagem através da literatura. Um grande abraço para você, meu querido amigo colportor evangelista. Essa expressão colportor são aqueles, um grupo de pessoas que nós temos na Igreja Adventista, de pessoas que levam a mensagem de salvação, mensagem de saúde, de orientação familiar, através das publicações. Exatamente. Resumidamente, divulgam os nossos livros, os nossos materiais, de porta em porta, pastor, levando salvação às pessoas. Muito bom. Quero lembrar, pastor, que a concepção deste cenário, deste novo cenário que nós estamos aí estreando nesta temporada, é da TV Nuevo Tempo e do Lições de la Bíblia, que é gravado no Chile, viu, pastor? Que legal. Então, só para... Você sabe que eu trabalhei no Chile como diretor de comunicações também, e o primeiro estúdio lá no Chile eu tive o privilégio de organizar e fundar também o estúdio. Que beleza. Foi uma alegria. Muito bom. Vamos orar a Deus pedindo orientação ao abrirmos a sua palavra. Pastor Vanderlei, por favor. Oremos.
Nosso Deus e amado Pai, nós te louvamos, te bendizemos pela tua palavra, pelo privilégio de podermos estudá-la e compreendê-la mediante a bênção do teu Espírito sobre nós. Amém. Portanto, pedimos que o Espírito Santo nos dê a sabedoria e o discernimento para compreendermos teus caminhos, tua vontade e nos comprometermos com os mesmos. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Quero apresentar para você, neste momento, o nosso guia de estudos, aquele que está dando para a gente aí, sistematizando o estudo da palavra. Livro de Provérbios, esse é o nosso guia de estudos. Você que acompanha o programa, quero lembrar que em toda a Igreja Adventista do Sétimo Dia, no sábado pela manhã, nós temos ali um momento para estudar, para debater, para dialogar o tema que é apresentado aqui no Lições da Bíblia, que está fundamentado no guia de estudos. Lógico que aqui sistematiza o estudo da Bíblia, a fundamentação é o texto bíblico. Esse guia de estudos que foi escrito pelo professor Jacques Ducan, que é professor de hebraico e de exegese do Antigo Testamento na Universidade de Andrews, Universidade Adventista nos Estados Unidos. E neste momento nós teremos a oportunidade de ouvir um pouco mais sobre sabedoria do nosso autor. Com você, neste momento, a palavra do autor, Jacques Ducan. Antes de tudo, nós encontramos estas 3 palavras no contexto religioso e secular. No contexto secular, você terá as pessoas sábias, pessoas corretas e pessoas justas. No contexto religioso, você pode ter pessoas que não são sábias e que são religiosas, pessoas que não são sábias, que não são corretas e não são justas. Então, dizer que retidão e justiça, fazer essa comparação entre sabedoria, retidão e justiça é artificial. Não condiz com a realidade. Na perspectiva bíblica, é claro, em particular no livro de Provérbios, essas 3 palavras pertencem ao mesmo contexto religioso. O melhor exemplo é dado por Salomão, que está no livro de Provérbios. Salomão é, na verdade, um dos que escreveu a maioria dos provérbios, que organizou o livro de Provérbios, trazendo a sabedoria antiga. Então, ele está por trás do livro de Provérbios. Quando Salomão foi questionado por Deus, perguntando o que ele queria que lhe fosse dado, se você olhar no livro de 1 Reis 3, verso 9, esse é o verso que eu tenho em mente aqui, você encontra, na verdade, 3 noções em sua resposta. Ele disse, me dê sabedoria para que eu possa julgar corretamente e discernir entre o bem e o mal. Aqui você encontra a retidão, distinto de bem e mal, e a preocupação em ser justo como juiz. Então, para Salomão, ser sábio significa julgar com justiça. Estar pronto para discernir entre o bem e o mal. E é por isso que no hebraico a palavra biná, que é a outra palavra para inteligência e sabedoria, vem da preposição que implica em fazer essa distinção entre o bem e o mal. Você será sábio. Você pode ser sábio quando você consegue discernir entre o bem e o mal. E você escolhe o bem. Então você é sábio. Então, é claro, você chegará a esse ponto apenas quando você reconhecer que não é sábio. E é por isso que Salomão disse, eu não sou sábio, eu sou uma criança. Tolo, por favor, me dê sabedoria. Então, Salomão foi sábio. Ele começou a ser sábio quando ele percebeu que não era sábio. Então, novamente, o princípio vem. Reconhecer que você não é sábio é o ponto inicial de ser sábio. Quem dera nós pedíssemos todos os dias por aquilo que pediu Salomão, né? A capacidade de discernir entre o certo e o errado. Quantas situações a gente tem no dia a dia, a gente precisa dessa lucidez. Certamente. O rei em Israel era
o juiz por excelência. Ele estava o tempo todo julgando. A gente se lembra daquele episódio em que duas mães foram perante Salomão. Então, a expectativa de Salomão, ao tornar-se rei, era receber sabedoria de Deus para saber julgar entre o certo e o errado e também ter o poder, né, de escolher o que é certo. É interessante que na Bíblia só os juízes, né, são às vezes chamados de Elohim, porque a pessoa que julga é como se ela tomasse o lugar do próprio Deus. Então qualquer pessoa que... Só para explicar a expressão Elohim, então? Deus, isso, né? Isso, só para dar uma pequena a palavra explicação. hebraica para Deus, no caso aqui no plural. Okay. Então há uma situação em que Jesus confronta os fariseus e diz para eles, vocês se consideram deuses, né? Na verdade, porque eles estavam se colocando no papel de juízes. Então aquele que julga, aquele que decide entre o certo e errado, envolvendo a vida das pessoas, exerce um papel em paralelo com Deus. E por isso a sabedoria é inteiramente essencial, né, para o exercício dessa função. Isso às vezes nós fazemos como líderes nas nossas comunidades, como pais, como mães, né? Em muitas circunstâncias. Exatamente, como profissionais, o trabalho, quantas decisões a gente... Diariamente nós tomamos decisões, precisamos implorar por sabedoria diariamente. E eu fico feliz que é o tema dessa semana, né, pastor Gilmar? Exatamente, palavras de sabedoria. E várias orientações que a gente tem de sabedoria. Eu queria Nós falamos na semana passada que sabedoria está relacionada com o temor a Deus, né, e o serviço a Deus. E aqui, segundo as palavras de Dr. Lucan, a sabedoria está em conexão direta com a habilidade de julgar entre certo e errado. Então, é um dom divino, provém do discernimento do Espírito Santo. Por isso, Salomão pediu, né, em oração, e depois Tiago diz assim, aquele que pede, né, sabedoria, Deus o atende prontamente nisso. E a gente começa a ser sábio a partir do momento que a gente descobre que isso não está... Que precisamos. Não está em nós. Não é natural em nós. Não é natural. Né? Nós carecemos do conhecimento de Deus para aí termos o discernimento e agirmos corretamente. Eu queria começar com Provérbios capítulo 20, verso 6. Eu tenho mencionado que o autor vem numa sequência, assim, sistematizou os capítulos. Capítulo 20 e verso... 12. Queria começar com o verso para memorizar aqui, o verso 6, que é o verso... Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? Que verdade o autor bíblico está querendo dizer com esse texto? Qual é a sua intenção? É muito fácil falar bem de você mesmo, né? É o que ele está tentando dizer ali. É muito fácil você falar bem de você mesmo, mas não é bem assim que nós devemos proceder. As outras pessoas podem falar bem de nós, mas nós não devemos proclamar as coisas boas que nós fazemos. É mais ou menos por aí que vai a tradução, né? Exatamente. Nós temos aqui na introdução tudo o que gira em torno da nossa vida nos influencia. As coisas nos influenciam, os valores que possuímos, diz o Guia de Estudos, provém daquilo que nos cerca, nosso lar, nossa educação, nossa cultura. Desde a infância, nós somos influenciados pelo que vemos e pelo que ouvimos. Infelizmente, o que vemos e ouvimos nem sempre é o melhor. E aí, contudo, foi dado para a gente a promessa de que o Espírito Santo nos dá discernimento. E nós temos no livro de Provérbios uma influência daquilo que é o melhor para nós. Certamente. Nós estamos o tempo todo sendo confrontados, né, com propostas, através da publicidade, através dos meios de comunicação, dos amigos, nos negócios, né? Então a sabedoria aqui é uma coisa inteiramente essencial no momento em que nós vivemos também, porque nós precisamos julgar entre essas coisas. Atitudes, propostas, comportamentos, né? O que é certo e o que é errado. Então precisamos ter o discernimento do Espírito, com base na Palavra de Deus, para saber que atitudes tomar em determinadas circunstâncias, o que aceitar, o que não aceitar, que propostas são dignas, que propostas são indignas, né? Nós estamos o tempo todo tendo que fazer julgamento dessas coisas, na nossa vida particular, né? Como saber que nós somos iguais, todos iguais? E aqui o guia apresentou duas razões que eu gostaria que vocês considerassem. Como saber isso?
que nós somos todos iguais, dentro dessas características que ele coloca, vai nos ajudar a termos discernimento e agirmos com sabedoria. É interessante aqui que o Gui ele apresenta o livro de Provérbios, né, no capítulo 20, versículo 12, ele fala que o ouvido ouve e o olho vê, elementar, né, são partes do corpo humano que têm funções diferentes, mas fazem parte do mesmo sistema, são tão importantes um quanto o outro. E eu me recordo, pastor Gilmar, eu gosto muito das histórias e eu gosto muito de aplicar isso à nossa vida prática. Eu me recordo em uma viagem que eu fiz a um país africano, em Botsuana. Eu fui lá a serviço da Conferência Geral, atender uma necessidade específica. E da igreja em nível mundial. Exatamente. Okay. O escritório que administra todo o mundo. Exatamente. E eu me recordo que antes de ir para um país, você verifica a questão de visto, a entrada no país e tal. E diga-se de passagem, a Angola é bastante complicado você entrar lá. Eu também tive a oportunidade de ir lá. Mas Botsuana não. Botsuana você pode entrar, não precisa de visto. Mas na entrada do país você precisa fazer uma entrevista e explicar o motivo que te levou lá. E a gente foi ali entrando e quando chegou a minha vez de ser atendido pelo o agente federal, ele me perguntou em inglês e eu tentei responder em inglês para ele. E na minha resposta ele entendeu que eu tinha irmãos e irmãs naquele país. Mas eu estava falando de irmãos da fé, irmãos da minha igreja. Mas ele entendeu irmãos carnais. Uhum. E ele me olhou, nós somos diferentes, o africano é diferente do sul-americano. Uhum. E ele perguntou 2 vezes, mas você tem irmãos aqui? E por mais que eu tentasse explicar, eu não conseguia explicar que eram irmãos na igreja, na fé, em Deus. E ele então me disse, olha, eu não estou acreditando muito na sua história. E são irmãos independentes de raça, de cor, exatamente. Certo. Somos todos irmãos iguais. Mas tentei explicar para ele e ele disse, olha, eu não estou entendendo muito a sua resposta. Eles estão te aguardando aí fora? Eu disse, certamente, alguém está me aguardando aí fora. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lá fora. Se os seus irmãos estiverem te aguardando, você entra no país. Se não estiverem, você não entra. E eu fui, então, acompanhando aquele agente federal, orando para que realmente alguém estivesse me aguardando. Eu sabia que deveria estar. E orando, Senhor, que os meus irmãos estejam lá. E chegamos lá na saída, realmente havia uma irmã minha, né? Irmã na fé, completamente diferente. A irmã Priscila, com um sorriso brilhante, com os braços abertos, me abraçou e as palavras dela, por isso me veio à memória. Brother John, irmão João. O agente federal olhava para mim, olhava para ela, mas vocês são irmãos mesmo? E ela disse, sim, somos irmãos na fé, somos irmãos em Deus. E ali, pastor Gilmar, eu já sabia, mas com maior ênfase, descobri que todos somos iguais perante Deus, não importa a sua cor, não importa onde você vive, o que você come, todos nós temos a mesma importância para Deus. Amém. Porque todos fomos criados, todos temos a mesma origem no Senhor. E eu entrei no país, né? Com toda alegria, a gente ficou olhando e eu entrei no país. Né? Nós vamos para o intervalo, nós já voltamos. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. No estudo de hoje, palavras de sabedoria. Nós já voltamos. Estamos voltando, você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Como a gente tem muitas palavras de sabedoria, eu acho que a gente tem aqui muitos detalhes, eu queria voltar, o pastor João contou a belíssima história passada lá em Botsuana. Isso. Nós somos iguais porque fomos criados por Deus, ainda que sejamos diferentes. Exatamente. Mas nós somos todos filhos de Deus. E somos diferentes também
nas nossas escolhas, né? Nossa personalidade. Nas nossas atividades, né? Nas nossas responsabilidades. Mas em natureza todos somos iguais. Todos somos iguais, todos somos irmãos. E tem não algo pode haver que nos discriminação. torna mais parecidos ainda, né, pastor? E há um segundo ponto que nos torna mais semelhantes, né? Inclusive diante de Deus, é que todos nós somos pecadores. Todos nós estamos distanciados dele, né? E necessitamos, somos carentes, né, da glória de Deus. Interessante que no contexto bíblico, veja, os gregos se orgulhavam da filosofia deles. Para os gregos, as ideias deles eram as coisas que os tornavam superiores. Os romanos se orgulhavam da política, do poder imperial que tinham, né? E os judeus se orgulhavam da Torá, da lei, da religião. Mas aí o apóstolo Paulo, então, no início de Romanos, ele trata com essas categorias, né? E finalmente ele diz assim, que independentemente de serem gregos, romanos, judeus, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, todos os seres humanos são colocados no mesmo patamar, né? No mesmo nível. E diante de Deus, não importa se somos de uma etnia ou outra, de um nível social, sociocultural ou outro, né? O fato é que, interiormente, espiritualmente, todos nós temos a mesma doença, a mesma necessidade espiritual e necessitamos todos, né, da graça e da misericórdia de Cristo. Todos os seres humanos. Eu queria sublinhar o texto, pastor, daquilo que o senhor está falando, Pois que não. é o capítulo 20 de Provérbios, e o verso 9. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado. Quem Porque pode dizer? essa purificação ninguém pode fazer por si mesmo. Só Cristo pode, né? Então, nisso que Paulo se baseia para dizer que a salvação é inteiramente pela graça, né? Não vem de nós, é dom de Deus, né? Ninguém pode se gloriar. Então, os judeus estavam gloriando-se porque eles eram o povo escolhido e nisso eles estavam pecando, né? Nós somos iguais em estado, no caso do pecado, e somos iguais também, se eu posso dizer aqui, em necessidade. Porque todos, como você mencionou... O Guia de Estudo menciona aqui, pastor Gilmar Thomas Jefferson, que foi um dos redatores ou dos autores da Carta de Independência dos Estados Unidos, um grande personagem da história americana, e estas palavras mencionadas, inclusive por ele, são citadas hoje ainda por muitos presidentes americanos e pelo povo americano, né, que todos os seres humanos são iguais porque eles trazem, né, em si mesmos a imagem do Criador. Agora, a despeito dessa afirmação tão clara, tão virtuosa, né, por parte dos fundadores da República Americana, eles mesmos mantinham um regime de escravidão. Então, muitos dos americanos, inclusive, principalmente aqueles que estavam concentrados no sul dos Estados Unidos no século XVIII, né, eles acreditavam que os negros não tinham alma, muitos deles. E muitos pensadores incutiam esse absurdo, né, na mente das pessoas. E os que eram religiosos protestantes no norte da colonização americana também partilhavam dessa declaração, mas eles consideravam que os índios eram como os povos da antiga Canaã, condenados por Deus. Então, mesmo em cima desta afirmação, nós podemos, né, estabelecer diferenças entre as pessoas segundo os nossos interesses, né, materiais, terrenos, né, que são tão passageiros. Veja como é mesquinha a natureza humana. Verdade. Então, ao considerar essa igualdade, nós precisamos ser muito críticos de nossa própria atitude, né, de nossas prioridades e buscar as prioridades que são de Cristo. Então, para Cristo não havia nem homem, nem mulher, nem criança, nem adulto. E Paulo diz, nem grego, nem romanos, nem cítaros, nem partos, e etc. Todos são iguais, né, perante Deus. E assim nós precisamos agir também. Muito boa lembrança, muito bom exemplo, né? Como nós tivemos dois momentos aí de destaque, um da história, de aplicação, e agora essa ilustração. É a prática e a teoria, né, pastor? Exatamente. Por isso exatamente. que esse programa é bom. Faz a gente pensar, né? Faz a gente pensar a necessidade que nós temos de olharmos para todos igualmente, não importa a posição que essas pessoas estejam, porque todos temos a mesma necessidade de salvação. Quero ir adiante. O Guia de Estudos apresenta alguns detalhes muito interessantes e ele busca de novo o que eu citei na introdução, capítulo 20, verso 6, muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? A minha vida, ela precisa revelar
quem realmente é que me controla. Ou seja, eu preciso revelar nas minhas obras, na minha prática, aquele que é a fonte da minha sabedoria. E aí tem uma frase que eu gostaria que vocês comentassem: aquilo que nós idolatramos apresenta um poderoso testemunho de quão caído estamos. Certamente. Hoje, nós estamos cada dia mais numa situação do mundo, né, em que as pessoas se apegam a determinadas coisas como se aquilo fosse uma tábua de salvação para elas. As pessoas se apegam ao dinheiro, as pessoas se apegam às diversões, ao prazer, né? Nós nos apegamos, às vezes, a ídolos terrenos, especialmente aqueles que são os personagens da indústria do entretenimento. Então, todas essas coisas revelam quais são as nossas prioridades, nossos valores, né? E o que está realmente formando, né, a nossa consciência, o nosso caráter. Então, esse é o momento de a gente exaltar a palavra de Deus, a Cristo, né, como sendo esse espaço para onde nós devemos correr, né? Devemos ir para Cristo, porque é em Cristo nós temos segurança. Eu quero citar o texto, pastor, de Provérbios, que está no Guia de Estudos 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, e me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Qual seria o teste da vida, né, segundo essa perspectiva que é colocada aí pelo profeta? Eu acredito que o teste da vida é a morte, né? Porque na morte, tudo aquilo que você fez é finalmente provado, testado, né, e colocado no seu devido lugar. E eu me lembro de uma passagem, o pastor João já contou algumas experiências, eu vou mencionar esse fato também aqui, que me veio à mente agora. Eu tive o privilégio de trabalhar... Eu vou para o lado teológico, ele fica com as histórias. Eu tive o privilégio de trabalhar como capelão num hospital por 6 meses, em Brasília, num belo hospital, na época da Golden Cross. E lá, muitas pessoas da alta sociedade de Brasília eram atendidas. E nós visitávamos essas pessoas. Um dia eu visitei um senhor que estava com um problema pulmonar, creio que fosse câncer, e ele era um deputado, uma pessoa da alta sociedade em Brasília. E ele não fez muito caso da minha visita. Eu lia a Bíblia, levava uma mensagem, deixava com a pessoa, fazia uma oração, mas ele não dava muita importância à minha visita. Eu visitei umas 3 ou 4 vezes, porque ele ficou ali durante algum tempo. E finalmente um dia eu cheguei, e aí então ele só tentou levantar a mão assim, ele estava sozinho no quarto, e ele percebeu que eu estava entrando, né? E ele disse: venha, pastor, faça as suas orações, por favor. Então ele estava chegando nos momentos finais da enfermidade, ele não tinha mais solução. Então naquele momento ele não podia mais se apegar ao prestígio, ao cargo que exerceu, à riqueza que tinha. E aquele de fato era o momento, era o teste, né? Então quando a pessoa encara o juízo, né, ou o juízo, o final de todas as coisas, é o teste para ela pesar tudo aquilo a que ela se apegou, tudo aquilo em que ela se gloriou. A gente pode se gloriar, né, se exaltar de títulos, de riquezas, de funções, de prestígio, de fama, mas nada disso tem valor quando você estiver se preparando para estar diante de Deus. Isso vai passar, né? Tudo passa. Né? Isso vai passar. Mas o caráter, né, a nossa relação com Deus, isso nos acompanha. Exatamente. O Guia usou essa expressão, né? As suas obras acompanham. Isso. Né? Ou seja, aquele que vai ver Jesus voltar, as suas escolhas, a sua vida, né? Tudo que ele fez vai acompanhar. Isso não é meritório para a salvação, mas é fruto do relacionamento que ele tem. Exatamente. Essas obras, né, são uma referência à nossa relação com Deus, à experiência de vida que nós temos com Deus, que nos levaram a viver, né, e a produzir os frutos, né, ou o fruto do Espírito. Como disse o professor Vanderlei no início, no comentário inicial, as nossas obras estão baseadas em nossas decisões. E para que nós possamos decidir corretamente, nós precisamos de discernimento e sabedoria, ou seja, o sábio tem mais chance de ser aprovado diante de Deus porque ele fez as escolhas certas e corretas. Exatamente. Eu quero ler um texto belíssimo que está no Guia de Estudos,
se vocês permitirem, Claro. não é um ato isolado e sensacional de amor ou sacrifício que demonstra a alta qualidade dos nossos relacionamentos, mas a longa série regular de pequenos atos que realizamos dia a dia, pacientemente e sem falta. E aqui é interessante, a refeição diária servida para o seu cônjuge, a constante atenção a um pai ou mãe doente, o esforço contínuo no seu trabalho, todos esses atos humildes ao longo da vida são evidências de que sua fé é autêntica. E a continuação aí, a fidelidade perseverante é mais valiosa do que atos de amor intensos, mais raros. Muito Interessante, hein? boa. Vamos sublinhar essa aqui, a última, viu, pastor? A fidelidade perseverante é mais valiosa do que atos de amor intensos, mais raros. Isso aqui é interessante porque vale para o bem e para o mal. O que o autor está comentando aqui é que o que vale é o nosso estilo de vida. É o que nós fazemos diariamente, não aqueles atos isolados. E do lado equivocado, do lado mal, acontece a mesma coisa. Não é uma refeição que vai te causar o câncer, mas é aquele todo dia você praticando, né, comendo aquilo que não deve, não fazendo exercício físico, etc. Nós já conhecemos isso, no final você vai ter um problema sério. Então é o estilo de vida que você leva, esse estilo é que vai te levar à sabedoria. Né? Podemos dizer que a vida religiosa não é feita de eventos, Isso. mas de uma constante rotina, ainda que possa parecer a expressão rotina negativa, mas uma constante rotina de busca, de aprendizado. Hábitos saudáveis. Né? Exatamente, exatamente. Eu quero ir adiante, agora o destaque é esperar pelo Senhor. Em um mundo de tantas buscas constantes, né, dessa busca, né, louca, frenética, nós precisamos desenvolver a qualidade de esperar pelo Senhor. E aqui nós temos destaques para 3 ilustrações. Eu gostaria que vocês considerassem, vamos lá. Primeiro é o ladrão que rouba o pão, está no capítulo 20 e o verso 17. 17, isso. Suave é o homem o pão ganho por fraude, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Essa é a primeira. Vamos começar com essa? E que ganhar com fraude, teoricamente, é mais fácil, né? Você não se esforça, você pratica lá um ato criminoso e ganha. No entanto, aquele ganho, com o passar do tempo, diz aí a Bíblia que será como pedrinhas de areia na boca. Você está comendo um arroz e vem uma pedra, você não se sente bem. Então é o que vai acontecer no futuro. Você ganha com fraude, em algum momento você será penalizado. Então vale a pena ser fiel e ganhar honestamente. Não há dúvidas. A segunda está no verso 21. A herança, a posse antecipada de uma herança, no fim não será abençoada. Pastor Gilmar, talvez não só uma herança antecipada, mas mesmo a herança. Eu não recebi herança ainda, mas eu até espero receber e creio que vou receber de muito bom grado. Mas a herança não é uma coisa que garante a vida, né? O que garante a vida são as experiências ao longo da vida. Além de herança, nós poderíamos acrescentar aí algumas coisas mais particulares do nosso tempo, né? Hoje, muitas pessoas sonham em ser premiadas, sorteadas, em ganhar na loteria, né? Há pouco tempo eu estava conversando com alguns amigos que gostam, sabe de quê? De investir em bolsa. E pensa assim, olha, eu poderia ganhar tanto, né, aqui nesse investimento em bolsa. Mas aquilo que você ganha rapidamente tem um tipo de valor e às vezes traz algum problema. Então, o destaque do sábio aqui, né, é exatamente na sua habilidade ou na capacidade de você esperar e praticar o que é certo, trabalhar de forma virtuosa para adquirir, né, e conquistar aos poucos. Porque aquilo que você conquista aos poucos não é só um benefício na sua mão, não é só um bem material. A pessoa que cresce, um casal que cresce, né, adquirindo as coisas, montando sua casa, sua carreira, sua profissão, com anos, né, de perseverança, essas pessoas crescem porque elas aperfeiçoam as suas habilidades, elas adquirem experiências com Deus, e então o ganho delas, o ganho material, não é só um ganho material, é um ganho de experiência de vida.
É uma história que foi construída. É uma história que foi construída. Então, uma riqueza que vem por um prêmio, por um sorteio, né, não tem esse valor. Muitas vezes essa riqueza contribui para a perdição, traz problemas, né, para a pessoa. Mas aquilo que você conquista ao longo de uma vida de virtudes, né, é algo que permanece para sempre. Muito bom. A maior conquista aí, na verdade, não são os bens, mas o aperfeiçoamento, né, da pessoa, do caráter, o enriquecimento, né, da experiência com Deus. Muito bom. Um detalhe aí, pastor, nesse mesmo comentário, e a gente já vai para o outro, fala de herança antecipada. Para todas as coisas existe um tempo determinado. E quando você antecipa uma posse, algo que você deveria ganhar no futuro e não conquista aquilo com o seu trabalho, falando agora em termos administrativos, não apenas espirituais, você não está preparado para administrar aquilo. Os anos de experiência da sua vida te ajudam a te preparar para administrar uma posse, uma herança. Quando você recebe aquilo de maneira antecipada, provavelmente você vai perder, como disse o Exatamente, do mesmo jeito que veio, pode ir embora. Você não sabe administrar. O terceiro aspecto nós vamos considerar depois do intervalo, tá bom? Ok. Que é o aspecto da vingança, que eu creio que é importante pensando em nossos relacionamentos. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Esperamos que as palavras de sabedoria que estão na palavra de Deus e que nós temos trabalhado aqui, de alguma forma, esteja contribuindo para que você tenha uma vida mais feliz e esteja agindo com sabedoria. Nós já voltamos. Estamos voltando para o nosso último momento. Eu não sei se eu agradeci no início do programa, a presença de vocês. Pode agradecer de Posso novo, agradecer não de novo? Não tem problema. problema. Né? Vamos ficar Muito obrigado, chateados, pastor viu? João. Uma alegria, viu? Mais uma vez, viu? Muito bom ter vocês aqui nesses 2 encontros, né? Rever os amigos, pastor Vanderlei, que a gente tem estreitado os laços aí, participando em alguns eventos que a gente tem contribuído, Prazer, né? privilégio. Quero agradecer muito o pastor Vanderlei e o pastor João Vicente por esses momentos especiais. Alegria tá bom? nossa, pastor. Eu estou agradecendo agora porque no final talvez não dê tempo, né? Então, vamos considerar o terceiro aspecto do item esperar pelo Senhor. Esperar para que os recursos sejam verdadeiros, não querer adiantá-los. E se eu receber alguma herança no seu tempo certo. E por último, a questão da vingança, que está no capítulo 20, o verso 22. Não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará. Quando a gente é tratado injustamente, às vezes não dá uma... Eu acho interessante que ele usa a expressão, de novo, espera pelo Senhor. Eu não creio que nós devemos esperar, é difícil para nós esperarmos, né? Nós vivemos na tecnologia 4G, internet, telefone sem fio, celular sem fio, olha a minha expressão, sem fio do passado. Mas é difícil para nós esperarmos, mas o provérbio diz aqui, espera no Senhor. Eu acredito que ele diz assim, é um ato de confiança, né? Espere e confie no Senhor, Ele sabe o que é melhor. E todas as vezes que nós tentamos fazer justiça pelas próprias mãos, nós não resolvemos o problema que tínhamos e criamos outro pior ainda. Então é complicado, é melhor esperar mesmo no Senhor, confiando, porque Ele sabe resolver os problemas melhor do que nós mesmos, né? Muito bom. Há 2 problemas principais em relação à vingança, né? Primeiro, é que nós assumimos o lugar de Deus. Deus é quem vinga o pecado. Então nós precisamos dar tempo para Deus. E o tempo é o Senhor de todas as coisas. O tempo coloca as coisas no seu lugar. Isso é uma questão de fé e é uma questão de experiência, porque ao longo da vida, né, ao longo da Bíblia, nós percebemos como o tempo leva as coisas ao seu devido lugar. E o segundo ponto é que quando nós pensamos em vingar, ou quando nós queremos vingar, né, nós ignoramos que aquilo que sofremos pode ser permitido por Deus para o nosso próprio bem. Deus não nos permite passar por nenhuma situação que Ele não possa usar, né, ou transformar aquilo em algum tipo de bem para nós.
E, na maioria das vezes, é claro, nós precisamos daquelas experiências que serão para moldar o caráter, para refinar a nossa fé, para nos purificar, né, de alguma situação que ainda precisamos ser purificados. Então, buscar a vingança é ignorar que Deus é o Senhor, que pode vingar, e segundo, que ignorar que nós precisamos, talvez, ou necessitamos, né, da situação de privação, ou até mesmo de injustiça, para que através dela nós possamos crescer e ser aperfeiçoados. Quando a pessoa encara a privação de forma positiva, assim, com fé, ela nunca será decepcionada. Eu tive um amigo na infância ainda que dizia que nada lhe será tirado que Deus não lhe possa devolver. Então é uma questão de fé. Espere com fé e isso vai ser trazido de volta a você. E devolvido muitas vezes em dobro, muito mais, né, pastor? Muito boa observação. Nada lhe será tirado que Deus não possa lhe devolver. Outra palavra de sabedoria, a necessidade de termos compaixão pelas pessoas necessitadas. E eu quero ler a frase que está no guia de estudos. O caráter de alguém não é medido tanto pela sabedoria, nem mesmo pelos compromissos religiosos, mas pela disposição para ajudar os pobres e os necessitados. Muito bem. Então nós falamos muito de sabedoria e às vezes podemos passar a ideia de que aquilo que a gente sabe, pensa, né, a nossa maneira de julgar, tudo que é essencial. Mas a Bíblia nos coloca claramente isso, que é a nossa atitude, né, especialmente em relação a quem depende de nós, quem precisa de nós, é que revela quão sábios realmente nós somos, né? A formação do caráter e a expressão do caráter está no potencial que a pessoa tem de compartilhar, de ajudar, de estender a mão, né? Porque foi isso que Jesus fez, né? Eu quero destacar o texto de Provérbios 19, 17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. E o guia de estudos coloca duas razões porque eu tenho ou eu devo ter compaixão pelos pobres. Podemos considerá-las? Primeiro, por amor a Deus. E segundo, por amor aos pobres. Semelhante, né? Ao semelhante. Pastor Gilmar, aqui está a parábola do samaritano, né? Que é um clássico na Bíblia. E Provérbios está falando exatamente desse mesmo ensino que Jesus comunicou através da parábola do samaritano. Uma pessoa, estudando a parábola, propôs 3 afirmações muito inteligentes acerca desse conto de Cristo. Só para fazer a citação do texto, Lucas capítulo 10, 26 a 37. Só para... Então, essa pessoa dizia que há aqui 3 tipos de éticas, né, na parábola. Primeiro, a ética do ladrão. O ladrão é aquele que diz assim, o que é teu é meu, eu vou tomar. Então, esse é o egoísta, né? É aquele que não quer o trabalho, mas beneficiar-se daquilo que não lhe pertence. Primeiro, a ética do ladrão. A ética do ladrão. O que é teu é meu. É meu, e eu vou tomar. A segunda ética é do levita e do sacerdote. Eles pensavam assim, o que é meu, não posso compartilhar. Então, nem o tempo dele, nem os recursos, né, necessários para atender o pobre que estava lá atirado à beira do caminho. A segunda ética é do levita, o que é... Do sacerdote. Né? Do sacerdote. O que é meu, o que é meu. E eu não vou compartilhar. Ok. E a terceira ética é a do samaritano. O samaritano pensava assim, o que é meu é teu e eu vou compartilhar. Olha, nisso está não só a demonstração do que é o amor, né, e a ética cristã, mas está realmente o maior prazer da vida. Eu fui pastor em Brasília um tempo e eu pastoreava no Guará e eu tinha uma cidade vizinha que na época era apenas um assentamento, uma invasão em torno de um depósito de lixo. E um dia eu falei para minha esposa, eu vou abrir um grupo lá nessa cidade, chamava Estrutural na época. E nós começamos o trabalho ali levando roupa e comida para distribuir para as pessoas e depois da distribuição vimos com a classe bíblica. Olha, eu gostava muito de pregar na minha igreja, mas eu confesso para você, pastor Gilmar, pastor João, que não havia prazer maior do que compartilhar aquelas coisas com as pessoas que necessitavam de forma essencial delas, né? E a gente via alegria no rosto das crianças, das mães, né, quando elas levavam para casa aquelas coisas. E aquilo para elas era uma demonstração de amor sem igual, e por isso elas estavam dispostas a acompanhar ali o estudo bíblico depois, né?
E graças a Deus fundamos ali uma igreja. Hoje existe uma cidade assentada ali e uma igreja. E aquela igreja começou com esse trabalho de levar comida e roupa para aquelas pessoas, ajudando naqueles pobres. Por favor, pastor. Não, na próxima pergunta você vai falar sobre Mateus 35 a 40? Exatamente. Vamos Eu lá, queria então, fazer referência, quero fazer referência exatamente a Mateus 25, 35 a 40. O contexto aqui é o grande julgamento, é o juízo final, capítulo 24 e 25 de Mateus estão falando a respeito do fim, do cuidado a estar atento, e aí aqui é o julgamento. E é interessante que aqueles que fizeram não perceberam que fizeram, aqueles que ajudaram não perceberam. É isso que eu gostaria exatamente, não contavam isso. É isso que eu gostaria de comentar Por favor. Conosco, com você que está nos assistindo aí. Veja, nesse texto aqui de Mateus 25, nós encontramos 3 parábolas. A primeira parábola, a parábola das virgens. A segunda parábola, aqueles que receberam talentos. E a terceira parábola, a parábola dos bodes e das ovelhas, em que são separados mais tarde. É interessante que nessas 3 parábolas, aqueles que foram salvos, aqueles que foram aprovados, tiveram que fazer alguma coisa para serem salvos e aprovados. As virgens tiveram que colocar azeite na vasilha. Os administradores tiveram que negociar os talentos. Aquele que não negociou se perdeu. E as ovelhas, que foram separadas dos bodes, ou dos cabritos, elas deram roupas, elas vestiram, elas fizeram alguma coisa. Mas o interessante é que nenhum desses grupos, nenhum dos que foram salvos, sabiam por que foram salvos. Exatamente. As virgens não sabiam que foram salvas porque colocaram azeite. Nem os que negociaram os talentos, porque negociaram os talentos, e nem as ovelhas. E a pergunta crucial, vejam aqui no versículo 37, capítulo 25, versículo 37, diz o seguinte: então perguntarão os justos, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Ou seja, quem está salvo faz tudo isso, mas não percebe que está fazendo, não faz isso para se salvar, faz porque está salvo. Muito bom, exatamente, essa naturalidade, por estar ligado com o Senhor. Estilo de vida. Muito bom, muito bom. Eu quero aproveitar e sublinhar, pastor João, dentro desse seu comentário, um texto que está no Guia de Estudos. Ao mesmo tempo, pense em como o ato de ajudar os necessitados faz bem a você. Nossa natureza básica é egoísta. Automaticamente nós temos a tendência de pensar em nós mesmos antes e acima dos outros. Aquelas 3, as 2, né? 3. 3 que o Três. senhor colocou. Sim. Né? 3 éticas. Isso, as 3 éticas. A ética do ladrão, O que é, o que é teu é meu e eu vou tomar. A ética do sacerdote e do levita, o que é meu e eu não vou compartilhar. ok. E terceiro, a ética do samaritano. O que é meu é teu e eu vou compartilhar. Muito bom. Essa é daquelas para a gente anotar ali, né? E compartilhar na discussão ali em nossa comunidade. Mais uma, né, pastor? Mais uma, né, pastor João? Mais Estou uma. só anotando aqui. Exatamente. Então vamos lá. Nossa natureza básica é egoísta. Automaticamente nós temos a tendência de pensar em nós mesmos antes e acima dos outros. Ao nos doarmos, aprendemos a morrer para nós mesmos e refletir melhor o caráter de Cristo. O que é de mais valor para nós do que isso? O que é demais? Né? Agora vamos adiante, concluindo o nosso encontro nesse programa. Outra orientação de sabedoria, Provérbios capítulo 22, verso 6. 22, 6. Esse é um dos provérbios muito conhecidos, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. É um provérbio muito conhecido esse aqui. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Isso tem uma conotação científica também. E eu gosto de ilustrar muito com histórias. E você falou no início do programa que eu trabalhei em outros lugares da América do Sul e um dos países foi o Chile. Eu fui trabalhar lá quando já era
adulto, eu tinha lá meus 32, 33 anos. Os meus filhos foram para lá pequenos. O mais novo tinha 7 anos e o mais velho 10 anos. O mais novo foi alfabetizado em espanhol. Eu aprendi o espanhol depois de adulto. Então, quando eu falo espanhol, eu falo com sotaque brasileiro. As pessoas identificam que eu não sou nativo. Mas quando os meus filhos falam espanhol, eles falam com o sotaque do país, do Chile. Parece um chileno falando. E depois de muito tempo, nós saímos do Chile, já faz mais de 15 anos, 16 anos. E tanto um quanto o outro achavam que não sabiam mais falar espanhol. E eu disse, vocês sabem falar. E poucos dias atrás encontramos uma comitiva de pastores que vieram do Chile e nos encontramos e eu levei um para a minha casa e começamos a conversar em espanhol e um dos filhos estava lá e inconscientemente começou a falar. Ele disse, pai, eu não sabia que eu falava. Falou, esquecia algumas palavras, mas logo relembrava e com o sotaque hispano. Quer dizer, quando você ensina uma criança, enquanto é pequeno, eu creio que deve ter algum elemento científico, né? Que isso realmente vai no cerne, no cérebro mesmo, e a criança jamais esquece. Isso vale para o lado espiritual, obviamente. Né? A gente está indo para os finalmente, mas eu quero que... Esse é um provérbio bastante citado, como você mesmo disse, e compensa a gente comentar mais algumas coisas. Né? O que o pastor João está dizendo, provavelmente é o que ele chamaria de a plasticidade do cérebro. Né? Então, quanto mais tenra a idade, mais o nosso cérebro é maleável e, portanto, esse é o momento ideal de se ensinar. Vamos chamar a atenção aqui também para o seguinte fato, né? A Bíblia, o guia diz que a mesma palavra que o sábio usou aí para educar a criança é a palavra usada para consagrar o templo, em 1 Reis, capítulo 8, verso 63. Sim. Então, a educação aqui, segundo o sábio está dizendo, não é só transmitir um ensino, uma informação, um conhecimento. É a formação. Né? É consagrar, é colocar diante de Deus, é orar pelo filho, né? E deixar claro para o filho que a vida tem uma dimensão espiritual. Ele deve viver para essa dimensão. Exatamente. Ele pode crescer, e é esse o detalhe que eu queria colocar, ele pode crescer e por alguma razão abandonar, e talvez algum telespectador tenha a ideia assim, na minha concepção eu fiz tudo, mas aquilo que foi plantado no coração, mesmo que ele se desvie do caminho, isso ficará para sempre. Será gravado ali. Nós vamos orar a Deus, quero agradecer muito, mais uma vez, pela participação de vocês, que Deus abençoe a vocês dentro do trabalho, o ministério que vocês têm realizado. Okay. Vamos orar? Obrigado. Pai do céu, nos dê discernimento pelo poder do Espírito Santo, para que as palavras de sabedoria façam parte do nosso dia a dia. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Não esqueça as palavras de Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço e até o próximo programa, Lições da Bíblia.